Apostas esportivas e redução de isenções de impostos estão na mira do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia é compensar perdas com o rearranjo que o decreto do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, deverá sofrer nos próximos dias. Depois de semanas de indisposição entre Legislativo e Executivo, finalmente houve um consenso. Veja na reportagem do Ricardo Araújo. O acordo sobre o IOF foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, equipe econômica e líderes do Congresso. Foi uma reunião histórica, uma reunião muito importante, porque foi uma reunião conjunta. É a primeira vez que eu participo de uma reunião conjunta das duas casas, com os principais líderes das duas casas. Uma reunião muito aberta, muito franca, muito produtiva e com um grau de maturidade muito grande para enfrentar os temas que estão colocados. As principais mudanças incluem redução do IOF sobre operações de risco sacado com um novo decreto que deve arrecadar cerca de 1/3 do projeto original. A substituição da isenção de imposto de renda sobre letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA, por uma alíquota de 5%. Aumento da tributação sobre empresas de apostas, BETs, que passará de 12% para 18%. Edição de uma medida provisória para compensar a perda de arrecadação. As mudanças propostas são na tentativa de equilibrar as contas públicas e ajustar a cobrança de impostos no país. Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro. É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos, e temas afins. Mesmo com os avanços, Hugo Mota voltou a criticar o decreto original do IOF e comemorou a solução encontrada entre Câmara, Senado e Governo. Nós temos muito cuidado ao anunciar o que nós vamos fazer para que aquilo que possa ser realmente dito seja o que dentro das casas será politicamente viabilizado. Então estamos felizes, entendemos que conseguimos avançar no que diz respeito a esse entendimento da Câmara e do Senado com o governo, e agora durante a semana vamos trabalhar, o Ministério da Fazenda irá detalhar essas medidas que aqui foram anunciadas ao longo da semana e queremos nos próximos dias estar aí entrando nessa agenda estruturante que penso que será muito importante para não só resolver o problema de 2025, mas poder entrar de fato na situação econômica do país. O presidente do Senado considera que é hora de rever as isenções a diversos setores da economia, que juntas somam cerca de 800 bilhões de reais. Se nós somarmos o orçamento da saúde do Brasil e da educação do Brasil, nós chegamos a um número menor que a metade dos benefícios tributários dados a vários setores da sociedade. São relevantes, são importantes, em algum momento da história nacional foram importantes termos dado, mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate. O acordo será apresentado ao presidente Lula nesta terça, ao retornar de uma viagem à França, e, se aprovado, está pronto para ser encaminhado para apreciação pelo Congresso Nacional. Para o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, primeiro o governo criou um problema com o aumento do IOF. Agora tenta resolver com mais aumento de tributação, tendo o agro como alvo, com a taxação das letras de crédito do agronegócio, as LCAs. Lupion considera que isso encarece o crédito e desincentiva a produção rural, e que não se falou em corte de gastos. Pois é, vamos relembrar então. Fundos ligados ao agro devem ser taxados em 5%, né? Como é o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e também o FIS, que é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, além
do FIAGROS, né, que são os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema e saber na prática como é que isso vai impactar o agro, se de fato isso for concretizado. E pelo que a gente viu, né, depois dessa conversa, parece que o jogo já está combinado, né, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Não tenha dúvidas, Petri. O governo, com essa discussão, né, com esse avanço nas negociações com o Congresso, uma coisa está clara: arrecadar mais, tributar mais. O corte de gastos estaria mais concentrado no futuro. Se ia acontecer, seria retirar as isenções tributárias, né? Hoje, o Congresso diz que temos aí 800 bilhões de isenção tributárias e que provavelmente parte delas deverá ser revista e que, na realidade, no fundo, é um aumento de arrecadação, é um aumento tributário. Se você dá uma isenção, depois você retira, você está aumentando a tributação daquele setor que vai ser aí penalizado por alguma razão em decorrência dessa arbitragem, dessa isenção. O fato é que o governo, se o Haddad colocou ali uma estratégia, né, que seriam 4 pontos. O primeiro deles é uma medida provisória que vai fazer os ajustes tributários que têm distorção. Depois viria um decreto, e aí se discutiria futuramente a questão da retirada das isenções, que seriam as medidas estruturantes das contas públicas. Mas aí a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer, uma vez que o governo já vem discutindo isso há muito tempo. Nós temos aí uma série de gastos, né, com penduricalhos do judiciário, o custo da máquina pública muito alto. Em 2027, o governo vai ter que pegar dinheiro emprestado, né, porque tudo que vai arrecadar vai gastar para pagar as emendas parlamentares. Então, isso é aquele Brasil que sempre se falamos, né, é o Brasil do futuro, mas que o futuro está preso por uma âncora que é a incompetência, né, hoje do Legislativo e do Executivo para soltar essa âncora. Petri, a tributação dos títulos as LCAs, LCIs, no caso das LCAs, que dão ao governo, ao setor agropecuário um financiamento adequado, você aí não tem essa tributação, ele vai passar a ser tributado. E os ajustes, né, que o Haddad coloca ali no seu discurso, que há distorções na questão tributária, o que ele está tentando dizer é o seguinte: olha, a dívida do governo é muito alta e o governo precisa de dinheiro. O dinheiro é uma commodity e que está escassa no Brasil. Então, quanto mais escassa essa commodity, o governo paga mais caro, né, pelos juros para ter o dinheiro para rolar a sua dívida. Como os títulos, as letras, né, imobiliárias e as letras do agronegócio, elas são isentas, há uma competição dos investidores, né? Hoje uma informação de que 1,2 trilhão de recursos são destinados a esses investimentos, e a distorção é que os investidores preferem esses títulos, né, que remuneram mais aos títulos do Tesouro Nacional. Então, o governo ele quer encarecer esses títulos, penalizar a construção civil e o agronegócio para poder ter dinheiro para financiar a sua dívida crescente pelas decisões que são tomadas, como essa que nós estamos vendo. Infelizmente, Petri, o agronegócio ele será penalizado no Plano Safra, porque grande parte dos recursos que são destinados no Plano Safra vem exatamente desses títulos, que se você acaba taxando, eles vão ficar mais caro aumenta o custo do produtor rural. E agora uma coisa espantosa, né, Petri? Foi feita aí uma pesquisa
com 16 partidos, pegaram ali uns deputados, e a conclusão que chegaram que esses benefícios que o governo está estudando para cortar lá na frente seria, em primeira mão, umas isenções tributárias de alguns setores, que seria em 92%, e aí, em segundo lugar, sabe o que vem? Plano Safra. Os próprios parlamentares votaram pela tirada de benefícios do Plano Safra. Agora, durma com um barulho desse, Peter. Como é que você analisa a realidade de uma economia como a nossa diante desse cenário? É muito difícil e muitas vezes a gente perde um pouco o controle na voz para analisar essas coisas e fala, mas você está errado, né? Eu nunca me provaram que eu estou errado nos meus comentários diante desse cenário em que o setor agropecuário agora está sendo penalizado pelo preço do arroz, quer que o governo lá atrás prometeu 7 bilhões e 200 para comprar arroz importado, hoje não tem mais dinheiro. Né? O estado do Rio Grande do Sul está numa situação de endividamento muito grave, e aí o governo vai penalizar o único setor da economia que puxa o nosso crescimento. Tá certo. Daúde, obrigado. Uma boa noite e até amanhã.